Posso te contar algo que mudou completamente a forma como eu oro? Houve dias em que eu estava tão cansado, tão sobrecarregado, que simplesmente não conseguia falar nada diante de Deus. Eu abria a boca, mas as palavras não vinham. Foi então que descobri algo poderoso. Eu podia pegar um salmo e usá-lo como a minha oração. Um deles me marcou profundamente, o Salmo 27. Sabe por quê? Porque Davi fala de inimigos. Mas, quando eu trouxe esse salmo para minha vida, percebi que meus inimigos nem sempre são pessoas. Muitas vezes, eles têm outros nomes: desânimo, ansiedade, preocupação, medo. Esses são os gigantes que tentam me paralisar. E aqui está o ponto. Cada vez que leio esse salmo, é como se eu estivesse entregando esses inimigos diante de Deus. É como se eu dissesse: Senhor, eu não consigo sozinho, mas em Ti eu encontro luz, força e segurança. Por isso, enquanto mergulhamos juntos nesses versículos, do 1 ao 14, eu quero te convidar a fazer o mesmo. Não apenas ouvir, mas abrir o coração e colocar diante de Deus tudo o que tem te pesado. Porque este salmo não é só sobre Davi, é sobre mim, é sobre você, é sobre todos nós que precisamos de refúgio. O Salmo 27 versículos 1 a 14 diz: O Senhor é minha luz e minha salvação, então por que eu deveria ter medo? O Senhor é minha fortaleza me protegendo do perigo, então por que eu deveria tremer quando pessoas más vêm me devorar? Quando meus inimigos me atacam, eles tropeçarão e cairão. Embora um poderoso exército me cerque, meu coração não terá medo, mesmo se eu for atacado, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, a coisa que mais busco é viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, deleitando-me nas perfeições do Senhor e meditando em seu templo, pois Ele me esconderá lá quando os problemas surgirem, Ele me esconderá em seu santuário, Ele me colocará fora de alcance em uma rocha alta, então manterei minha cabeça erguida acima dos meus inimigos que me cercam em seu santuário. Oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantando e louvando ao Senhor com música. Ouça-me enquanto oro, ó Senhor, seja misericordioso e responda-me. Meu coração ouviu você dizer: venha e fale comigo, e meu coração responde: Senhor, estou vindo, não me vire as costas, não rejeite seu servo e sua raiva, você sempre foi meu ajudante, não me deixe sozinho agora, não me abandone, ó Deus da minha salvação, mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me manterá por perto, me ensine como viver, ó Senhor, conduza-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão me esperando, não me deixe cair em suas mãos, pois eles me acusam de coisas que nunca fiz, a cada respiração eles me ameaçam, violência, mas estou confiante de que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pacientemente que o Senhor seja corajoso e, sim, espere pacientemente pelo Senhor. Deixa eu te incentivar a algo especial hoje. Separe um momento do seu dia para meditar no Salmo 27 por completo. Esse salmo é muito mais do que palavras antigas. Ele carrega a confiança profunda de Davi em um Deus que guia, protege e nunca abandona. E eu acredito que esse é exatamente o convite para mim e para você. Confiar no Senhor mesmo quando a vida parece desabar, buscá-lo de todo o coração, e experimentar a mesma coragem e consolo que Davi encontrou no relacionamento com ele. Porque, assim como Davi, nós também enfrentamos lutas, provações e dias de incerteza. Mas, quando nos apoiamos na fé, descobrimos uma força que não vem de nós, mas do próprio Deus. E é nesse espírito que lemos as palavras tão poderosas de Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Olha que incrível a forma como Davi inicia o Salmo 27. Ele não começa com dúvidas ou lamentos, mas com uma declaração cheia de fé. Ele proclama sua confiança em Deus usando duas metáforas fortes: luz e salvação. É como se ele dissesse: o Senhor ilumina meu caminho quando tudo ao redor parece escuro, e é Ele quem me resgata quando o perigo me cerca. Essa certeza da proteção de Deus dá a Davi ousadia para lançar uma pergunta retórica que ecoa até hoje: se o Senhor está comigo, de quem eu teria medo? É como se ele nos lembrasse que, quando sabemos quem está ao nosso lado, todo o resto perde a força. Esse primeiro versículo não é apenas uma introdução, ele estabelece o tom de todo o salmo. É uma mensagem que atravessa os séculos para nos ensinar que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na confiança inabalável em Deus como nosso guia e refúgio. O versículo 2 traz uma cena muito forte: quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Aqui, Davi não ignora a realidade.
Ele sabe que existem inimigos, pessoas e situações que tentam derrubá-lo. Ele reconhece que a vida traz lutas e ataques, mas ao mesmo tempo declara, com convicção, que esses inimigos não terão a última palavra. A confiança dele está firmada em algo maior, no poder de Deus. É como se Davi dissesse: eu não dependo da minha força, porque quem luta por mim é o Senhor. Essa certeza o faz enxergar que, diante de Deus, qualquer ameaça perde força e inevitavelmente tropeça e cai. Esse versículo é um lembrete poderoso para nós. Não importa o tamanho da oposição ou do medo que se levanta, quando Deus está conosco, nenhuma tentativa de destruição prevalece. O versículo 3 eleva ainda mais a intensidade da confiança de Davi. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Aqui ele pinta uma cena quase cinematográfica. Imagine-se cercado por um exército inteiro, armas apontadas, a ameaça iminente de guerra. Para qualquer pessoa, seria motivo de puro desespero. Mas Davi nos surpreende ao declarar que, mesmo diante de algo tão assustador, o coração dele permanece firme. Isso não significa que ele era destemido por natureza, mas sim que sua segurança estava enraizada na presença de Deus. O segredo de Davi não era a ausência de perigos, mas a certeza de que nenhum perigo era maior do que a fidelidade do Senhor. Esse versículo nos desafia a refletir: quantas vezes permitimos que nossos medos dominem nosso coração? Davi nos mostra que é possível viver diferente, não porque os problemas desaparecem, mas porque a confiança em Deus nos mantém de pé mesmo em meio às maiores batalhas. O versículo 4 nos revela o coração de Davi de uma forma muito íntima e profunda. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Perceba que, em meio a tantos inimigos e batalhas, o maior desejo de Davi não é vitória, riqueza ou reconhecimento. O que ele mais anseia é simplesmente estar perto de Deus. Ele deseja viver na presença do Senhor constantemente, não apenas em momentos de necessidade, mas todos os dias da sua vida. Isso mostra a sede que Davi tinha de intimidade com Deus. Para ele, contemplar a bondade do Senhor e buscar direção no templo era mais valioso do que qualquer conquista terrena. Era como se dissesse: nada neste mundo importa mais do que habitar perto daquele que é a fonte da minha paz, da minha força e da minha alegria. Esse versículo é um convite para nós também avaliarmos nossos desejos. Será que, no fundo, temos buscado mais as bênçãos de Deus ou a presença dele? Porque Davi nos mostra que o verdadeiro tesouro é estar diante do Senhor, experimentando a beleza da sua presença todos os dias. O versículo 5 é uma declaração de segurança que aquece a alma, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Aqui, Davi reforça a convicção de que não importa o tamanho da tempestade, ele sempre encontrará refúgio em Deus. É como se dissesse: quando tudo desmoronar ao meu redor, o Senhor será o meu abrigo seguro. A imagem usada é poderosa: ser escondido no tabernáculo de Deus e colocado em cima de um rochedo. Isso transmite a ideia de ser elevado acima do perigo, fora do alcance dos inimigos, em um lugar onde nada pode tocar. Esse versículo mostra que a proteção de Deus não é apenas simbólica, mas real. Ele guarda, esconde e sustenta. Nos dias de angústia, quando o coração clama por socorro, o Senhor nos ergue e nos coloca em uma posição de vitória e segurança. É essa confiança no cuidado divino que fortalece Davi, e que pode fortalecer a mim e a você quando enfrentamos nossas próprias adversidades. O versículo 4 nos revela o coração de Davi de uma forma muito íntima e profunda. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Perceba que, em meio a tantos inimigos e batalhas, o maior desejo de Davi não é vitória, riqueza ou reconhecimento. O que ele mais anseia é simplesmente estar perto de Deus. Ele deseja viver na presença do Senhor constantemente, não apenas em momentos de necessidade, mas todos os dias da sua vida. Isso mostra a sede que Davi tinha de intimidade com Deus. Para ele, contemplar a bondade do Senhor e buscar direção no templo era mais valioso do que qualquer conquista terrena. Era como se dissesse: nada neste mundo importa mais do que habitar perto daquele que é a fonte da minha paz, da minha força e da minha alegria. Esse versículo é um convite para nós também avaliarmos nossos desejos. Será que, no fundo,
Temos buscado mais as bênçãos de Deus ou a presença dele? Porque Davi nos mostra que o verdadeiro tesouro é estar diante do Senhor, experimentando a beleza da sua presença todos os dias. O versículo 5 é uma declaração de segurança que aquece a alma, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Aqui, Davi reforça a convicção de que não importa o tamanho da tempestade, ele sempre encontrará refúgio em Deus. É como se dissesse: quando tudo desmoronar ao meu redor, o Senhor será o meu abrigo seguro. A imagem usada é poderosa: ser escondido no tabernáculo de Deus e colocado em cima de um rochedo. Isso transmite a ideia de ser elevado acima do perigo, fora do alcance dos inimigos, em um lugar onde nada pode tocar. Esse versículo mostra que a proteção de Deus não é apenas simbólica, mas real. Ele guarda, esconde e sustenta. Nos dias de angústia, quando o coração clama por socorro, o Senhor nos ergue e nos coloca em uma posição de vitória e segurança. É essa confiança no cuidado divino que fortalece Davi, e que pode fortalecer a mim e a você quando enfrentamos nossas próprias adversidades. O versículo 8 é um dos mais belos e íntimos desse salmo. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Aqui vemos como a fé de Davi não é apenas uma prática externa, mas algo que nasce no coração. É como se, lá dentro, ele ouvisse um chamado divino: venha até mim, busque a minha presença. E sem hesitar, ele responde com firmeza: sim, Senhor, é isso que eu vou fazer. Eu vou te buscar. Esse versículo revela a essência da espiritualidade de Davi. Não se trata apenas de pedir proteção ou vitória, mas de desejar a própria presença de Deus acima de tudo. O rosto de Deus simboliza intimidade, proximidade, um relacionamento vivo e real. É um convite que continua ecoando até hoje. O Espírito de Deus continua chamando nossos corações para buscá-lo, não apenas em tempos de dificuldade, mas como estilo de vida. E, assim como Davi respondeu, nós também podemos dizer: Senhor, é a tua face que eu quero, é a tua presença que eu preciso. O versículo 9 nos mostra um lado muito humano de Davi, cheio de vulnerabilidade e dependência. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Aqui, Davi reconhece que toda a sua força, todas as suas vitórias e até mesmo a sua sobrevivência até aquele momento vieram de um único lugar: da ajuda de Deus. Ele olha para trás e lembra como o Senhor já o sustentou tantas vezes, e por isso clama para que essa presença nunca se afaste dele. É como se dissesse: Senhor, eu sei que só cheguei até aqui porque tu sempre estiveste comigo. Por favor, não me deixes agora. Continua sendo o meu Salvador. Esse versículo é um retrato da sinceridade de quem entende que não pode viver sem a presença de Deus. É um pedido de continuidade, uma confissão de que a graça que sustentou no passado é a mesma que garantirá o futuro. No versículo 10, Davi declara: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ele reconhece que até os laços mais fortes podem falhar, mas o amor de Deus permanece inabalável, preenchendo os vazios mais dolorosos do coração. No versículo 11, em vez de pedir apenas vitória, Davi clama por direção: ensina-me o teu caminho, Senhor. Um rei e guerreiro experiente que entende que sua força não basta, ele precisa da sabedoria divina em cada passo. O versículo 12 revela a dor da injustiça, falsas acusações, mentiras, violência. Mesmo assim, Davi não confia em sua própria voz, mas em um Deus que conhece a verdade e protege contra a maldade. Então, no versículo 13, surge uma explosão de esperança: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Não apenas uma promessa futura, mas a certeza de experimentar aqui e agora a bondade divina em meio ao caos. E ele encerra no versículo 14 com um chamado que ecoa até hoje: espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Uma espera ativa, cheia de fé e confiança de que Deus nunca abandona. Falha, ele sempre cumpre o que promete. Esse versículo nos lembra que a espera é parte do processo da fé. Às vezes, Deus não age no nosso tempo, mas sempre age no tempo certo. E enquanto esperamos, Ele nos fortalece, nos dá coragem e nos sustenta para não desistirmos no meio do caminho. A tua palavra também me lembra, no Salmo 95, versículos 1 a 7, venham, cantemos ao Senhor com alegria.
Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à sua presença com ações de graças, e celebremos com música e cânticos, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, e dele também são os cumes das montanhas. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pasto, o rebanho sob o seu cuidado. Senhor Jesus, eu te agradeço porque me tiraste da escuridão e trouxeste luz ao meu coração. Hoje eu posso declarar com convicção: tu és o caminho, a verdade e a vida. Antes eu estava perdido, mas agora pertenço a ti. Que a tua luz brilhe em mim. Que ela seja vista no meu caráter, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Que cada detalhe da minha vida fale sobre quem tu és. Que eu viva para te exaltar, te louvar e te adorar todos os dias, porque tu és um Deus maravilhoso, o Todo-Poderoso. E assim como está escrito em Miqueias 7:8, não se alegre a meu respeito, ó minha inimiga, pois ainda que eu tenha caído, eu me levantarei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Essa é a minha confiança, que, em tudo que eu fizer, eu possa refletir o teu amor e a tua misericórdia para todos ao meu redor. Obrigado, Senhor, por me convidar a fazer parte do teu plano. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.